Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Bom, nós tivemos uma aula pelo Google Meet ontem, dia 5/4. Essa aula ela foi feita em caráter emergencial, foi um ensino emergencial remoto devido a essa imposição que a prefeitura de Nilópolis ela fez. Em obediência à igreja ela acatou e nós demos sequência às atividades de ensino através da modalidade remoto do ensino à distância emergencial. Não ficou muito boa a gravação da aula, tá? Minha internet aqui não estava muito boa e o pessoal estava com o microfone aberto, então teve muitos ruídos no começo. Graças a Deus nós começamos. Então, vou estar gravando essa aula aqui rapidamente, tá? Fazendo um breve resumo aqui de tudo que nós falamos, para você que não pôde participar da aula, para que você tenha condições de fazer o seu questionário, a primeira avaliação e assim pontuar. Antes de mais nada, eu vou apresentar para vocês o nosso plano pedagógico, tá? A nossa ideia, a nossa GPS, que é a nossa guia pedagógica semanal. A gente está aí com esse objetivo para estabelecer de forma clara e transparente as atividades que vamos realizar, a metodologia, as técnicas de ensino e os recursos didáticos que nós iremos empregar nessas 4 aulas que nós teremos juntos aí. O período dessa guia pedagógica, ela é uma guia pedagógica semanal, ela tem uma referência aí, ó, do dia 5/4 ao dia 11/4, tá, gente? Desculpa aqui, 11/4, ok? E a matéria que nós iremos lecionar, aprender, vai ser ética pastoral e nós teremos atividade em 2 modalidades, tá? Nós teremos atividades síncronas, que são atividades que vamos realizar em sala de aula presencialmente, onde o ensino vai ser dirigido por mim. Eu vou estar auxiliando vocês aí para da melhor maneira possível a gente estar despertando a compreensão sobre esse assunto. E nós teremos atividades assíncronas, que são atividades de pesquisa onde nós vamos propor algumas perguntas e argumentos de defesa de suas respostas. Essas perguntas elas vão no formulário online, onde você vai responder. Eu vou receber ali no meu e-mail na hora. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como fazer. Na verdade não vou nem poder. Como você pode ver aqui, ó, nesse momento eu estou sem internet. Por esse motivo eu estou com essa dificuldade de subir esse vídeo, ó. Olha lá. Infelizmente a minha internet não tá boa nesse momento. Daqui a pouquinho eu mostro mais. Seguindo aqui, nós vamos ter um sistema de pontuação baseado em 3 critérios. Maravilha, a internet acabou de voltar. O primeiro critério, pessoal, de pontuação vai ser a presença em sala de aula. Tá? Cada presença vai ter uma soma de 0,5 pontos, somando um total de 2 pontos. Tá? O que é presença? No caso da aula remota emergencial, a gente vai considerar os alunos que não puderam acessar por alguma dificuldade. Então, nessa primeira aula, todos vão ter esses 0,5 pontos de presença. Tá? Nas nossas aulas presenciais, para cada falta que não for justificado, o aluno ele não terá esses 0,5 pontos. Então, teve algum problema, alguma dificuldade, dirija-se imediatamente ao coordenador, nosso diácono Jean, e passe para que ele faça a avaliação e juntos a gente analise o seu caso para pontuar ou não. Aí, pessoal, como eu falei, eu já estou sem internet, ó, tá vendo? Enfim. O segundo critério para pontuação será a execução das atividades assíncronas, como eu falei. Vai ser um total de 4 atividades, ou seja, toda semana eu vou passar uma atividade, um questionário rápido de 5 a 6 perguntas. Cada uma atividade vai valer 0,5 pontos, somando um total de 2 pontos. Então vamos entender. Cada presença, meio ponto. Cada atividade, meio ponto. Cada vez que eu tiver uma presença e fazer uma atividade, então por semana o aluno ele vai ganhar meio ponto. Ele vai somar um total de atividade e presença, pode somar 4 pontos. Então a sua avaliação, que é o terceiro critério, vai valer no máximo 6 pontos. Somando esses 3 critérios, pessoal,
nós vamos ter a nota final, que o aluno pode chegar à nota 10. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui, ó, porque nós temos 3 critérios de pontuação, tá? Se nesses 3 critérios de pontuação, o aluno ele não participar, ele não tiver uma média de 6,5 ou um aproveitamento de 65%, ele vai precisar passar por uma recuperação, tá, pessoal? Essa recuperação ela será comigo e vai passar por uma nova avaliação. Todo esse processo será oferecido pelo Google Meet de modo remoto. Eu não poderei estar presente, terá outro professor dando aula no dia e num dia que não será um dia de aula, tá bom? O prazo final para essa recuperação é até o dia 1/5, ok? Então essa é a nossa GPS, nossa guia pedagógica semanal, nosso plano pedagógico, e inclusive ela está no site, ou melhor, ela está no WhatsApp para você fazer uso dela e baixar no seu celular, ler, tirar as suas dúvidas, tá? Vamos falar um pouco da matéria de hoje, ética pastoral. Tá aqui, eu estou trabalhando com a própria apostila aqui, para você acompanhar aí na sua casa. Essa apostila ela vai ser entregue a você semanalmente. Eu estou revisando ela, como você vê a revisão é 2021, porque os alunos eles sempre estão apontando algo que pode ser melhorado, como também estão demonstrando algo que está errado, e aí a gente está em constante mudança, está buscando melhorar, buscando aperfeiçoar esse conteúdo para que ele fique cada vez mais coerente, tá? Sobre a minha pessoa, o professor Diogo, minha função é evangelista, eu sou casado, tenho 37 anos e 3 filhos, pessoal. Minha formação acadêmica... aqui tá errado também, deixa eu corrigir. Pronto. Minha formação acadêmica, eu sou graduado em teologia pela FAERP. Atualmente eu curso logística na Universidade Estácio de Sá e em paralelo também estou fazendo uma pós-graduação em docência do ensino superior. Recentemente eu fiz uma certificação em docência do ensino digital em rede pela Universidade Aberta de Portugal. E tenho diversas certificações em liderança cristã, metodologia, escola bíblica dominical, coaching, enfim, e uma série de outras coisas. Essa aqui é minha esposa. Esses aqui são meus filhos, Sofia, Natan e Caio. E esses são os assuntos que nós vamos abordar nessa primeira aula. Nós vamos ter uma introdução, entendendo aí o que é ética, as aplicabilidades da ética, a fundação do estudo da ética, o que vem a ser a ética pastoral e as razões pelo qual o pastor precisa de padrões éticos, ok? Então vamos entender o que é ética. A ética, pessoal, tem sido um dos temas mais trabalhados nos últimos tempos, pois a corrupção, o descaso social e os constantes escândalos políticos e sociais expostos na mídia diariamente suscitam, clamam, necessitam, desejam que a sociedade ela exija e ela resgate os valores morais em todas as suas instâncias ou em todas as áreas de sua vida. Podem ser esses valores religiosos, políticos, científicos, econômicos, eles precisam ser resgatados. Desse conflito de interesse pelo bem comum, ergue-se a ética, tão discutida pelos filósofos da história, de toda a história mundial, tá? A ética, pessoal, é uma palavra que vem de duas possíveis palavras. A primeira vai vir do grego ethos, que significa literalmente com e curto, que pode ser traduzido por costume. A segunda também se escreve ethos, porém se traduz com longo, que significa propriedade do caráter. A primeira serviu de base para a tradução da segunda, ok? Isso já é importante a gente entender. Houve também uma tradução latina, que é a palavra moral, de onde vem aí a transliteração. Eu podia ter colocado aqui Latin mores, né? Enquanto que a segunda, que de alguma forma orienta a utilização atual que damos à palavra ética. O vocábulo foi assimilado à língua portuguesa por intermédio
do latim. Então vamos entender um pouco, a gente já entendeu a etimologia do termo ética, tá? A gente já entendeu quais são os verbos que originaram ele. Vamos entender um pouco quando que se fundou essa palavra ética. Olha só, pessoal, os gregos eles vão estabelecer o termo ethos, expressando, né, no seu desejo, né, o homem que procura buscar o caminho reto para encontrar aquilo que é bom, o bem. Na concepção dos gregos, o bem, o bom, não é algo relativo, tá, gente? É algo absoluto. Não é eu penso de uma forma, você pensa de outra, outro pensa de outra, e há esse conflito de pensamentos. Não. O bem seria algo que estava muito acima da consciência humana. Na concepção dos gregos, o cosmos, pessoal, ou a gente pode dizer o mundo, estava caótico, estava fora de ordem, estava deformado. O que causou isso? O que causou esse caos? Os titãs, pessoal. Os deuses têm lá suas crenças, os seus mitos, né? Os gregos têm lá suas crenças, os seus mitos. Então tinham ali deuses que implantavam o caos, que eram os titãs, e havia ali os deuses bons, que eram os deuses do Monte Olimpo. Então os titãs, eles colocavam caos contra os homens. E os deuses do Monte Olimpo, na verdade, eles eram defensores dos homens. Só um parêntese, isso é uma mitologia, ou seja, vem de um mito. É uma crença pagã cujo nós não cremos. Eu estou falando apenas da fundação do termo com base em que foi, ok? Que isso fique bem claro. Ocorreu uma guerra, os titãs começam a implantar o caos entre a humanidade. Ocorre uma guerra entre os titãs e os deuses do Monte Olimpo. Os deuses do Monte Olimpo vencem e os titãs são aprisionados. Logo, segundo os gregos, a ordem foi estabelecida. E o cosmos, o mundo, né, foi dividido em 3 reinos. O reino do inferno, o reino dos homens e o reino do céu. E os deuses vitoriosos, entre aspas, né, dividiram entre si esse reino e estabeleceram padrões para tantos deuses seguirem, como também os homens. Daí vem o termo ética, ou ethos, que é uma busca constante para o bem. A gente pode simplificar, pessoal, ética, simplesmente podemos dizer que ética é como uma parte da ciência que aborda o comportamento humano, seus anseios, desejos e vontade. A gente pode dizer que ela é a ciência da conduta humana perante o ser, seus semelhantes, de uma forma específica ou envolvendo apenas o indivíduo, né? Ou de uma forma coletiva. Envolve um estudo tanto de aprovação quanto de desaprovação do comportamento humano. Embora, pessoal, a gente tenha aí o primeiro registro do termo ethos feito pelos gregos, ou da palavra ética, é sabido de todos nós que a Bíblia ela já mencionava padrões de conduta e de comportamento correto, né? A maneira da gente viver em ordem social. É correto afirmarmos, pessoal, que os gregos criaram um termo, com base, é claro, nos seus mitos. Mas o autor dos bons costumes e da ordem social é desde o princípio da criação o próprio Deus, tá, gente? Deus foi quem estabeleceu isso desde o princípio da criação. Então a gente não tem dúvida quanto a isso. A Bíblia ela vai falar sobre caminhos retos, sobre caminhos tortos, sobre veredas tortas, sobre veredas dos justos, sobre veredas dos ímpios. A Bíblia vai dar muita menção sobre o homem fazer aquilo que é bom. A Bíblia vai estabelecer coisas boas para o homem, princípios bons para o homem, tá? Olha só, a vereda do justo é plana, tu que és reto, tornas suave o caminho do justo, tá? Isaías 26:7, ó. Diga aí a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida
e o caminho da morte, dando uma opção se a gente quer seguir o caminho certo ou o caminho errado aqui, ó. É claro que tem uma consequência aqui na escolha pelo caminho errado, ó. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato para que ele não desça a sepultura? Ou seja, aquele que é sensato, aquele que é inteligente, ele anda no caminho da vida, ele anda no caminho da luz. Aquele que não anda, infelizmente, desce a sepultura. Olha o que vai dizer aqui em Salmo 119, versículo 101. Afasto os meus pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Pessoal, é muito notório que os princípios bíblicos possuem o propósito de promover, manter e fazer manutenção à conduta social, seja individualmente ou coletivamente. É importante, pessoal, esclarecermos que nesse primeiro momento que existem diversos pontos ou matérias de estudo que vão se relacionar à ética. E aí abaixo eu vou dar a lista para vocês das principais aí que são utilizadas, tanto no meio acadêmico geral, como no meio teológico. A primeira da lista aqui que eu coloquei é a chamada ética profissional, aonde estabelece uma regra, normas de conduta para um profissional. Eu até citei no exemplo da aula de ontem, a antiga empresa que eu trabalhava, Mauser Packing, ela tem um código de conduta interno, que tanto prevê punição, como prevê demissão, dependendo se nós infringirmos alguma das suas normas internas de conduta da empresa e de tratamento com os nossos iguais, com os nossos companheiros ali na empresa. Existe a ética empresarial, que é como o empresário ele lidar com os seus negócios, como ele lidar com o meio ambiente, como ele lidar com seus colaboradores, com as finanças da empresa. A ética corporativa, a ética social, filosófica, antropológica, psicológica, medicinal e a ética científica. É interessante, pessoal, a gente entender que sem a ética, essas coisas ficam sem limite. Você imagina que se não houvesse a ética científica e quisesse promover um estudo, seria comum utilizar seres humanos como experimentos. Isso também na medicina. Sem a ética para o profissional da psicologia, ele pode ser evasivo, ele pode causar uma violação psicológica, ou ele pode agir de maneira incorreta. No estudo do comportamento humano, também na antropologia, sem ética, pode-se tratar essas informações, esse poder de moldar o comportamento de maneira incorreta. E aí passar a manipular pessoas e assim sucessivamente. Pessoal, nos estudos teológicos também é visível vários desdobramentos da ética entre as matérias. Abaixo eu vou listar as principais. A primeira que a gente tem é a ética cristã. O que vem a ser a ética cristã? É uma série de normas e condutas biblicamente estabelecidas que todo cristão ele deve seguir, como ele deve proceder diante da sociedade, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida, norteando os seus passos e também os seus caminhos. Tem a ética ministerial, que vai estabelecer princípios e normas de conduta para os ministros, para as pessoas que estão ali participando do ministério. E tem a ética pastoral, que vai abordar aí todo o conjunto de norma, todo o conjunto específico de regras para que o pastor ele siga, para que ele tenha um comportamento ético e seja aprovado por toda a sua comunidade. A gente pode optar, pessoal, tanto pelo caminho do bem e ser ético, ou a gente pode andar pelo caminho errado, pelas veredas tortuosas, praticar o mal e ser antiético. Antiético é o oposto, é o antônimo, é o contrário de ser ético. Quando a gente diz pessoa antiética, é a pessoa que não segue um conjunto de comportamentos, pessoa que não tem disciplina, pessoa que não sabe se portar diante dos bons costumes e da moral. E aí vamos entender um pouco o que é ética pastoral.
Ética pastoral nada mais nada menos do que um conjunto de princípios e normas biblicamente fundamentadas, pessoal. Qual é a ideia aqui? A ideia é essas regras servirem para nortear a vida do pastor, a vida do ministério. A ética pastoral, pessoal, ela vai dizer respeito, ela vai fazer alusão, né, tá? A respeito de muitas áreas da vida de uma pessoa, como do líder, como do pastor. Por exemplo, a ética pastoral vai estabelecer um conjunto de normas e comportamentos e procedimentos do pastor com ele mesmo, consigo. O cuidado com a sua aparência, com o seu corpo, com a sua saúde. O cuidado com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. O cuidado com os seus negócios. O cuidado com as suas finanças. O cuidado com a sua igreja, com a sua membresia. O cuidado como ele se conduz, no geral, com relação à sociedade, como ele se conduz perante a sociedade. Como ele se conduz perante a sua família, tá? Como ele se conduz como um líder, servo de Deus. Aqui eu até abri um parênteses para estabelecer pessoal que, apesar de o pastor ser líder, servo, não significa que ele deva estar disponível o tempo todo, tá? Tem pessoas que têm a casa perto da igreja, pastores, e às vezes ele não consegue descansar, ele não consegue resolver seus problemas pessoais, ele não consegue aproveitar o momento com a sua família, porque toda hora tem alguém na casa dele, toda hora tem alguém querendo tratar alguma coisa da igreja. Ser ético é entender que coisa de igreja se trata na igreja. Existem casos que são exceções, né? Mas é bom o pastor procurar, digamos assim, separar a sua vida eclesiástica da sua vida pessoal nesse momento, para que ele venha ter um momento com a sua família, né? Para que não se confunda essa questão do líder servo, ok? Então, vai estabelecer um conjunto de normas, de regras aí, como ele lidar com a sua igreja, com a sua denominação, com a sua comunidade, pessoal. E aí a gente falou, pessoal, que os pastores devem ser fiéis às responsabilidades familiares, ao estudo da palavra de Deus. A Bíblia diz respeito a isso. A gente vai ver em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao 7. É necessário, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, não seja aquela pessoa tempestuosa que a qualquer momento se explode, né? Sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, pessoal, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo das contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com respeito e modéstia, né, pessoal? Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará dos assuntos ou da igreja de Deus? Não neófito, para que não se soberbeça e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em opróbrio e no laço do diabo. Os pastores, pessoal, devem ensinar o povo de Deus através da palavra e pelo exemplo. A Bíblia, pessoal, ela diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, cuidando de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. A versão dessa leitura é da bibliinfo.com, tá? E aí vem as razões pelas quais o pastor precisa de padrões éticos. Primeiro, pessoal, ele precisa tomar decisões morais todos os dias. Todos os dias ele precisa ajudar os outros, pessoal, ajudar as pessoas. Tanto as pessoas a se decidirem, como em alguns momentos ele cai em muitos dilemas, tá? Eu citei alguns na nossa sala de aula virtual. E também para ele desenvolver habilidades para ele tomar decisões morais. O pastor precisa compreender o papel das virtudes para o caráter e o lugar dos valores de conduta
na conduta da pessoa. E a maneira de desenvolver integridade através de uma visão moral bíblica, pessoal. E aí eu perguntei o seguinte, a minha vida pessoal, ela pode ser utilizada como exemplo para me ensinar? Não, pessoal, ela não pode, por melhor que eu seja. Por quê? Porque o livro para a tomada de decisões morais sempre vai ser a Bíblia. Nunca a minha vida pessoal, porque hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar mal. Deus nos ajude, né, que isso não aconteça. A gente precisa aplicar as escrituras sagradas, seus ensinos éticos, e é claro, pessoal, é muito necessário que haja uma hermenêutica sã, uma exegese sã, que não seja uma hermenêutica e nem uma exegese doente, que não haja uma distorção da palavra de Deus. Bom, nós vamos terminar por aqui, tá? Essa é a nossa primeira aula. Aqui eu falei bem brevemente, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? As fontes de consulta, elas estão aqui para a composição do material, né? Nós tivemos aqui essa apostila que eu utilizei, é uma apostila da pós-graduação que eu estou fazendo. Eu utilizei essa apostila também. Utilizei notas do autor e é claro, pessoal, por que não, né? Eu esqueci de poder botar o principal aqui. A Bíblia é sagrada, né, pessoal? Porque a gente colocou bastante versículos ali, não é isso? Então, esse material tá autorizado a você fazer uso dele, tá? À vontade. Não tem problema, tá bom? Pode fazer, pode reproduzir. Pode ficar à vontade, tá? Almeida, revista e corrigida, é a minha tradução. Estamos encerrando por aqui a nossa aula, tá? Agora você vai entrar no link, no grupo. Eu vou reenviar junto com o link aqui deste vídeo. Ele vai ficar no YouTube, pessoal, só por no máximo 10 dias. Depois eu vou retirar, porque isso é um conteúdo particular, tá? Da Fight. Embora eu seja o desenvolvedor do conteúdo, mas agir de maneira ética, não é isso? Então aproveitem aí o conteúdo, se for preciso salvem o vídeo, tá? E faça lá o questionário, tá bom? Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus, tá? Um bom dia, uma boa noite, boa tarde e uma semana abençoada.